Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Então ninguém deve ficar abatido com um problema, aflito com um problema, porque Davi não estava. Davi estava seguro em Deus. Davi tinha uma fé. Então quando a gente tem fé, as pessoas podem achar até que a gente não está dando importância. Você não tem noção do problema. Não, é que eu estou agindo com a fé. Adianta eu ficar aqui me descabelando, sem comer, chorar, sem dormir, falando do problema dia e noite, ligando para as pessoas falando de problema. Não vai mudar o problema, não vai mudar a situação. Ninguém deve ficar com o coração triste, abatido por causa desse sujeito. Eu vou lá, teu servo irá e lutará com ele. Davi, porém, disse ao filisteu: é assim que o inimigo vem contra nós. Você vem contra mim com espada, com lança e com dardos. Mas aí como é que nós devolvemos? Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. E a gente fala com o problema, a gente não fala do problema. Hoje mesmo, o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei, e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu, e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada, não é pelo armamento, pelo conhecimento, pelas amizades, não é por espada ou lança que o Senhor concede vitória, não é nada disso que vocês acham que vai dar vitória. Pois a batalha do Senhor, fala comigo, a batalha do Senhor, e Ele entregará todos vocês em minhas mãos. Então essa é a cabeça que a gente precisa entender. Todos os que estão aqui saberão que não é por amizade, conhecimento, dinheiro, melhor médico, melhor advogado, melhor isso, aquilo outro, que eu vou ter a vitória. Pois a batalha do Senhor, e Ele entregará a todos vocês em minhas mãos, em nossas mãos. Ele mostrou para todo mundo, ninguém precisa ficar falando desse problema, triste por causa desse problema, reclamando por causa desse problema. Eu vou lá e vou resolver esse problema. Por quê? Você vem contra mim com todo o seu arsenal, com todas as suas ameaças, mas eu vou contra você no nome de Jesus. Ele mostrou que sozinho ele não poderia, mas com Deus ele poderia. Eu vou contra você, não com a minha funda e com as minhas 5 pedrinhas. Eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. Então nós temos que aprender com Davi isso. Com Deus eu posso, sem Deus eu não posso. Fala, com Deus eu posso. Com Deus eu posso. Então cada palavra que nós estamos lendo, cada palavra que nós estamos recebendo pode mudar a nossa vida se nós acreditarmos nela. Mas se eu apenas escuto, ouço a palavra, mas não entra como convicção, então é perda de tempo. Nós precisamos crer que Deus realmente pode mudar essa situação, que Deus pode mudar essa condição. A gente tem uma fé para muitas coisas, mas a gente precisa ter uma fé para agir, a gente tem uma fé para avançar. Às vezes, pessoal, é tão sério isso. Às vezes por um minuto, às vezes 1 minuto que você se distrai, que você sai, você vai no banheiro, você pensa em outra coisa, você cochila, você mexe no celular. 1 minuto. Pode ter aquele versículo, pode ter aquela colocação, aquela palavra que te desperta algo. Que você poderia ter pegado aquilo e entrado como entendimento. Às vezes 1 minuto, às vezes até menos. Então, se eu não levo a sério a minha vida espiritual, eu não sei como agir. Porque tem gente que ficou bom em muitas coisas. Que é bom no trabalho dela, é bom para falar de uma série de assuntos, mas não é bom com a palavra. Não conhece a palavra. Não conhece de não conhecer mesmo. Erra a teologia,
erra uma série de coisas. Por quê? Porque não é a zona de interesse dela. Ah, não, vamos exigir que a pessoa acerte o versículo tal, a linha tal, né, a maneira exata que está escrito. Não, não é isso. Mas se eu não conheço a palavra de Deus como entendimento, eu posso não conhecer a Bíblia de capa a capa. Eu posso não lembrar tal versículo exatamente como ele está escrito, ou onde ele está, qual livro que ele está. Mas se eu não tenho a essência, não, Deus pode fazer isso na minha vida. Não, eu acredito no que eu tenho ouvido. Eu posso não lembrar, está aqui, onde que é? 1 Samuel, 2 Samuel, Mateus, onde que é? Não é o seu ponto. Mas a pessoa ela se envolve com muitas coisas. As pessoas elas ficam boas em convencer, elas ficam boas em agradar os outros, elas ficam boas em manipular situações, elas só não colocam força para exercitar a vida espiritual dela. Para ter consciência de Deus. Davi tinha consciência de Deus. Enquanto estava todo mundo falando do tamanho do gigante, Davi estava falando, eu posso. O meu Deus é maior que esse gigante. Meu Deus é maior que esse problema. Então a gente precisa ter esse entendimento. Se eu não levo a sério a minha vida espiritual, eu não sei como agir. Por que Davi sabia como lidar com as situações? Porque ele levava a sério a vida espiritual dele. Muitos vêm à igreja, às vezes para aliviar uma consciência, ou às vezes vêm como um hábito. Mas a gente precisa de muito mais. A gente precisa de mais foco, de mais comprometimento. Porque é o que a gente sempre fala, se eu fracasso, a minha vida que fracassa. Se eu venço, é a minha vida que vence. Se eu levo as coisas de qualquer jeito em Deus, é a minha vida, eu estou perdendo. Se eu oro, eu estou ganhando. Se eu não oro, eu estou perdendo. Então a vitória e a derrota são minhas. A vida é minha. Então nós precisamos trazer isso para a nossa vida.